depois de anos e anos de inação do governo nessa área, né? Até o Ministério das Comunicações estava na mão do Hélio Costa e havia uma inatividade completa, falta de planejamento, de propostas, não havia uma preocupação com políticas públicas para garantir o acesso à banda larga. Quando o governo toma para a Casa Civil e para a Presidência da República essa responsabilidade em março de 2010, o que nos parecia é que o governo tinha acordado. Falou, bom, ficou claro que se depender das empresas de telecomunicações a coisa não vai andar. E, portanto, precisamos trazer isso para o centro do governo, pensar políticas estratégicas para o setor de telecomunicações. O que é importante a gente dizer, no mundo inteiro, o Estado tem um papel central no setor de telecomunicações. Não há medidas pró-competição que garantam, de fato, esses objetivos de serviço público que são necessários. A questão da universalização, a questão do controle de tarifas, a questão da continuidade do serviço, do acesso e do caráter público das redes. Tudo isso só se garante ou com uma regulação muito forte do Estado ou com ações diretas de provimento do serviço. O que aconteceu entre março de 2010 e junho de 2011 foi na verdade, um atenuamento das primeiras propostas que estavam sendo colocadas. Para quem lembra, em março de 2010, o Hélio Costa apresentava uma ideia de plano que foi derrotada naquele momento, que era baseado nas empresas de telecomunicações. E que é mais ou menos o que está acontecendo agora. E o governo, e a partir de propostas do Rogério Santana e do próprio César Alvarez naquele momento, aprovou uma linha de um plano mais em que a Telebrás teria um papel estratégico e que teriam medidas fortes de regulação para exigir do setor privado os investimentos e a garantia desses direitos para o cidadão. Portanto, nós estávamos partindo de uma proposta de internet como direito do cidadão. O que aconteceu, o que esse acordo fechado agora no final de junho revela, é uma concepção completamente diferente. A lógica de internet como direito cai fora, a lógica de você permitir, tentar extrair das empresas o máximo, porque você está, na verdade, concedendo a elas praticamente um monopólio na exploração do serviço, ou um duopólio em alguns lugares, e você precisa estabelecer uma série de contrapartidas e de obrigações de investimento. A maneira como foi feito o plano, esse acordo com as teles, ela atenua muito essas obrigações de investimento e estabelece, na verdade, um termo de compromisso, que é um termo super frágil, em que as empresas se comprometem até 2014 a chegar a todos os municípios com uma internet de R$ 35,00 e 1 megabit por segundo. Nós podemos chegar à conclusão que isso é um avanço em vários locais, certo? Então, principalmente na região norte do país e em regiões mais afastadas, a internet, não há planos com esse preço atualmente. Porém, nós temos dois problemas sérios. Um são essas letras miúdas que, na verdade, desfiguram completamente esse serviço e tornam o serviço limitado e diferenciado. O segundo é a própria lógica de que o plano praticamente para aí. A ideia de um pacote popular, que poderia ser um primeiro passo importante no plano, ela se tornou praticamente o próprio plano. É como se a gente fosse pensar a regulação do setor elétrico e a tarifa social de energia fosse o único elemento mais forte de regulação do setor. Quer dizer, do ponto de vista de planejamento e de médio e longo prazo, isso significa, na verdade, a inexistência de um plano. Nós estamos falando, na prática, de um plano nacional de banda larga que não existe enquanto plano, e que não garante essas ideias de direitos, essas questões mais básicas para a população. Que nós estamos falando da universalização do serviço, é o controle das tarifas. Nós não queremos só que haja um pacote barato, nós queremos que a internet que todos os cidadãos pagam, na área rural, no campo, na área urbana, de todas as classes sociais, etc., tenham tarifas controladas. Nós precisamos garantir a gestão pública dessas redes. O que está acontecendo hoje é o seguinte: o que esse plano acabou gerando? Uma distorção completa. A Telefônica ou a Oi, elas detêm um monopólio de exploração de serviços de telefonia fixa, praticamente. Se não é um monopólio por lei, é um monopólio de fato. E essa exploração, ela é feita hoje com base na tarifa, no que se chama de assinatura básica.
né? É uma tarifa de mais de 40 reais por mês, que representa mais da metade da receita dessas empresas, e que no momento em que se estabelece uma série de obrigações para essas empresas, o que elas vão fazer? Elas pegam essa tarifa, que elas recebem por serem concessionárias de um serviço público, que é a telefonia fixa, e investem na construção de redes próprias para fazer esse serviço de banda larga, que é um serviço privado. Portanto, são redes que nunca voltarão à União, no caso, não há concessão por tempo determinado, essas redes não são consideradas redes públicas, e não há controle de tarifas, não há metas de universalização. Portanto, nós estamos, por meio de um serviço de telefonia fixa, fazendo um subsídio cruzado e investindo de fato num serviço de banda larga lucrativo para as empresas, né? As metas que foram estabelecidas, eu acho que a Rosane já tocou em vários dos problemas, mas elas, por exemplo, não garantem que você, quando você fala assim, tem que chegar em todos os municípios até 2014. Então, chegou lá no município de Xanxerê, onde a Rosane... Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, onde a Rosane tem lá sua família. Ela chega ali, ela não precisa distribuir o sinal na cidade inteira, ela pode distribuir o sinal apenas na região mais lucrativa para ela. Então, nós continuamos falando numa lógica que é de um serviço sustentado na lógica de regime privado, em que você vai onde o serviço é lucrativo. Onde não for lucrativo, onde não me interessa, eu não invisto. Tem muita gente que fala assim, eu queria internet aqui na minha região, estou no morro não sei onde, aqui no Rio, e não tenho acesso. Onde que eu posso reclamar? Eu falo, infelizmente você não pode reclamar, porque hoje a lei não obriga que esse serviço seja oferecido, e na prática você não tem nenhuma garantia, e nem a Oi, que é a principal operadora aí, precisa oferecer esse serviço. Então, nós estamos falando de um quadro bastante preocupante, em que esse acordo que foi feito no final de junho, na verdade, ele amarra essas coisas, mas já estava se desenhando esse quadro preocupante, né? O governo federal precisa construir uma estratégia de médio e longo prazo que passe pela internet em regime público, portanto, que garanta essas condições todas que a gente estava falando e seja tratado como serviço público, na linha, inclusive, do que defendeu a primeira Conferência Nacional de Comunicação. É preciso que volte a investir na Telebrás como um elemento de tirar as empresas dessa zona de conforto que elas estão. A Telebrás não pode ser simplesmente uma empresa que vai dar sustentação e criar política para facilitar a vida das teles. Ela tem que complicar a vida das teles. Ela tem que gerar competição de fato nesse setor e fazer com que as empresas de telecomunicações se mexam e que a Telebrás preste o serviço e atenda às necessidades dos cidadãos. Nós precisamos que a Anatel aprove regulamentos de qualidade e metas de competição que sejam efetivos e causem, de fato, imponham metas fortes para essas empresas. A Anatel, hoje, o que a gente está vendo é um serviço cheio de problemas de qualidade, sendo expandido sem resolver esses problemas de qualidade. É isso que está acontecendo e nós não podemos fazer com que isso aconteça assim. A Anatel tem aí, até o dia 31 de outubro, para trazer um regulamento, uma proposta de regulamento de qualidade para banda larga fixa e móvel, e nos parece essencial ficar atento a isso. Por fim, queremos que o governo incorpore o tema da banda larga ao debate sobre o novo marco regulatório para o setor. Não dá para a gente tratar hoje de radiodifusão como se fosse separado de telecomunicações. Nós vivemos um cenário de convergência, os prestadores de serviços são os mesmos, e as questões que estão envolvidas dizem respeito a todo o conjunto de serviços de comunicações. E precisamos que o governo retome o diálogo com as entidades e com a sociedade civil, como disse a Rosane, não só no momento em que as coisas já foram fechadas e que eles querem explicar o que foi fechado, mas com incidência direta sobre a negociação que está sendo feita. É preciso entender que há setores do movimento social, das organizações da sociedade civil, de defesa dos direitos do consumidor, que representam interesses que não estão cobertos nessa mesa de negociação. Não sei se todos sabem, quando o governo soube da marcação desse ato, no dia 15 aqui, que estamos realizando hoje, ele desmarcou uma reunião que estava sendo feita de diálogo, uma mesa de diálogo com os movimentos sociais e que incluíam o próprio setor empresarial. Então, de certa forma, condicionando, ainda que tacitamente, a realização desse diálogo à não manifestação dos movimentos sociais. O que aconteceu foi que a gente reforçou a convocatória, a campanha Banda Larga é um Direito Seu, que reúne aí essas entidades como o IDEC, Proteste,
artigo 19, Barão de Itararé, CFP, FNDC, APUB, diversas entidades que estão acompanhando a campanha, resolveram reforçar o chamado para esse ato convocado pela CMS. Então, acho que esse é o quadro que a gente está vivendo. O quadro é preocupante porque nós estamos vendo as coisas degringolarem e o governo não dando nenhuma sinalização de arrependimento ou de qualquer repensar o que foi feito em junho, ao contrário, tem reforçado e reafirmado os termos que foram debatidos por lá e, portanto, nós temos que ver como é que a gente vai mudar esse cenário e avançar para um cenário de defesa concreta do interesse público no setor de telecomunicações e de desenho de um plano estratégico que possa garantir isso ao longo do tempo. Não basta fechar um acordo agora que garanta condições mínimas e interessantes para o interesse público. É preciso você ter mecanismos permanentes de exigência de metas e de imposição de obrigações a essas empresas, e é isso que a gente espera que o governo faça. Obrigado. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso constatar uma coisa. A banda larga, em qualquer país que quer entrar na sociedade da informação, que quer encarar efetivamente a comunicação digital como um direito humano, ela é um problema grave de infraestrutura para qualquer país. No Brasil não é. Queria chamar a atenção, eu tenho falado isso insistentemente, a banda larga não está no plano de aceleração do crescimento, não está no PAC. Não é um plano estratégico do governo, por isso foi feito esse acordo. Então, em primeiro lugar, tem que ficar muito claro isso. Banda larga, você precisa cabear o país com tecnologias resistentes ao futuro, e não com enlace de rádio que daqui a 5 anos não serve para mais nada, porque a tecnologia se alterou. Então eu queria chamar a atenção disso. Segunda coisa, a centralidade para a política democrática fica parecendo bobagem. É total. Vocês devem ter acompanhado o que aconteceu na Inglaterra e qual é a saída do premier inglês. Desconectar. Desconectar, porque aumenta o poder quando você tem uma banda larga, sinais abertos, de comunicação das pessoas. Isso é verdade, não adianta fazer careta, porque aumentou o meu poder que eu não tinha antes quando não existia a internet. Só que isso é um problema. Então o que acontece agora? Quer-se colocar controles efetivos. A centralidade da comunicação na política é grande. Terceira coisa, limite no Brasil de 300 mega é para manter o plano absurdamente caro, o custo Brasil de telecomunicações. Porque do contrário, se a banda larga pudesse ser feita sem limite de download, porque entenda bem, eu fui no lugar, implantei uma infraestrutura, tarará. Por que eu faço limite de download? Não tem sentido. Não tem sentido. Ah, não, é para não sobrecarregar a rede. Mas peraí, se todo mundo que está usando 300 mega usar ao mesmo tempo, vai sobrecarregar a rede. Não é para isso. Sabe para que é? É para manter o alto custo contra o povo das comunicações. Entendeu? Para que eu lá em Perdizes, que eu tenho uma banda larga instável e cara, não vá para o plano novo. Então é um acordo muito pior. É muito pior. Ele salva as teles da NCC. E por fim, eu queria chamar a atenção. Ele é grave. Porque eu estava mostrando aqui, hoje no meu celular eu fiz 51 megabytes. Desculpe, 51 megabits de download. E eu não baixei vídeo, nada. Então o que acontece? O que vai acontecer com a população carente? Vai aderir a esse plano de R$35, vai fazer 3, 4 dias de banda larga e vai vir aquela conta acima do plano. Aí vai acontecer com o que aconteceu com telefonia fixa. Então o negócio é o seguinte, ensino à distância, precisa hoje com multimídia. Com 300 mega, para quantos dias dá? Quantos dias eu consigo transacionar conteúdo, interagir na rede? Com 300 mega ou com 500 mega? Então veja bem, a situação é grave, sem falar, para concluir, no emprego, que eu posso criar em cidades onde eu poderia dispersar, por exemplo, posições de call center, como nós temos na Índia, teletrabalho, uma série de coisas. Eu preciso de infraestrutura barata. E não é isso que está sendo feito. Isso é um grave problema político, porque é de cidadania, de conectividade, e é um grave problema econômico. Nós novamente estamos enrolando.
Porque a banda larga é o maior exemplo de onde o mercado falhou. O mercado falhou, o mercado não entregou banda larga a preços baratos para a nossa população. Por isso que precisa de um plano. E aí o governo não faz esse plano. Então, eu concluo dizendo, a situação é grave, por isso, entre as propostas, eu vou falar uma porque eu não tenho mais tempo. O Comitê Gestor da Internet no Brasil, a Veridiane e eu somos membros, estamos chamando o primeiro fórum da internet no Brasil, que vai discutir 8 grandes temas. Um deles é universalização, é direitos humanos e tal. Essas entidades que estão aqui têm que entrar na convocação deste primeiro fórum da internet no Brasil. Os blogueiros têm que entrar, porque as TEDs não querem o fórum. Sabe por quê? Porque elas não têm argumento. E nós precisamos chamar todo mundo para ver o que está acontecendo no Brasil. Fórum da internet no Brasil. Todo mundo tem que ajudar a chamar, a convocar e a participar. Obrigado. Em outubro.